céus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu salvo meus amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Quero ser grato a Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos. A permissão do pastor. Pode pedir? Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero saudar meus amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. E quero expressar aqui a minha alegria em poder estar aqui mais uma vez a esta casa, revendo aqui os meus amados irmãos, pastor Bebe, evangelista Rafael, João Milton, João Paulo, toda a igreja do Senhor, irmão Jefferson, que eu tive o prazer de conhecer esses dias, teve ali nos visitando umas 3, 4 vezes na Bela Vista. Tive o prazer de trabalhar com ele ali uns 4 dias, 5 dias no mesmo serviço. E estou vendo ele lá e estou muito feliz. Meus amados irmãos, e eu quero também parabenizar todas as mães, como já foi aqui, agradecido a Deus por todas as mães. Eu também, para a glória de Deus, ainda tenho minha mãe, que eu amo muito, que é a minha joia preciosa, que eu tenho orado muito por ela. E hoje, irmão, eu cheguei ali, passei por uma situação que eu acho que nenhum filho crente desejaria passar. Mas, irmãos, eu não posso recuar e não posso deixar de dar o carinho de mãe que ela merece. Toda quinta-feira, pastor Berto, toda segunda-feira, minha mãe está ali no Nassau, ouvindo a palavra de Deus, adorando a Deus ali junto conosco no Nassau, irmão. E os irmãos já conhecem a história da minha mãe, da minha família. Minha mãe, ela tem um bar em frente à igreja de André, ela tem um bar ali em frente. E hoje eu cheguei ali, desci do monte, quando voltei do monte, ela estava lá. E eu fui lá dar um abraço nela, um beijo nela, desejar ela um feliz Dia das Mães, desejar ela muitos anos de vida, paz e saúde. E cheguei lá, irmão, estava minha mãe com um cigarro numa mão e uma cerveja na outra, Isso cedo, irmão. Mas mesmo assim, eu abracei minha mãe, beijei minha mãe, com fedor de cigarro, com cheiro de cerveja, mas é minha mãe. Mãe, eu te amo. Que Deus abençoe a senhora, que te dê muitos anos de vida, muitos anos de paz. E ali entreguei a lembrancinha a ela e fui para casa. Mas só Deus sabe como fica o meu coração partido. Mas eu não desisto da minha mãe. Aleluia. Eu não paro, não deixo. Quando eu vejo a minha mãe, eu abraço ela, eu beijo ela. Pode estar com cigarro na mão, com cerveja na mão, é minha mãe. Aleluia. Porque se um dia ela partir e chegar uma data como hoje, eu não vou sentir nenhum, remorso em dizer, como eu queria abraçar minha mãe, como eu queria beijar minha mãe. Aí, os filhos que não fazem isso, porque tem filhos que têm vergonha dos pais, mas vai chegar o dia que ele vai desejar abraçar sua mãe e seu pai, e não vai mais poder. Aí vai ser tarde, não vai adiantar mais chorar, não vai mais adiantar dizer, mas como eu amava a minha mãe, como eu amava o meu pai. Amava não, porque quando ele estava vivo, você não demonstrava esse amor. Então, ame, beije, abrace enquanto está vivo, porque depois que estiver lá no caixão, não adianta mais lamentar, chorar e dizer, mãe, eu te amo. Mãe, como eu vou viver sem a senhora? Vai viver do jeito que vivia, sem beijar, sem abraçar e sem considerar. Então abrace e beije hoje, enquanto tem ela, porque que depois que fechar os olhos, não adianta mais flor, não adianta mais dizer que ama, não adianta mais nada, porque já partiu. Então nesta noite eu quero ser grato a Deus por todas as mães que estão aqui, exclusivamente a minha mamãe que está ali. Só Deus sabe onde ela está nesta hora, mas eu amo a minha mãe. Eu não me envergonho de dar beijo nela, de chamar de maninha, onde eu vejo ela, porque é a minha mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero aqui deixar uma rápida palavra, glória a Deus, que se encontra no Evangelho
Mateus, no capítulo 19, glória a Deus, e o versículo 16, glória a Deus. É uma passagem, irmão, bastante conhecida da amada igreja. É uma passagem muito lida, pregada, conhecida por todos. Mas essa foi a palavra, irmão, que Deus colocou no meu coração nesta noite, para trazer aqui uma rápida meditação com meus amados irmãos. Amém? Que se encontra a palavra no Evangelho que escreveu São Mateus, no capítulo 19 e o versículo 16, que tem como título da mensagem: o jovem rico. Glória a Deus. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 17, o Senhor vai responder. E ele disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando nas gerações do Filho, glória a Deus, do Filho do Homem, se assentar no seu trono, a sua glória, também vos assentareis sobre os 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E o versículo 29 para encerrar: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar os seus assentos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, essa mensagem, essa passagem, ela é muito conhecida, como eu já falei. Mas o Senhor, Ele colocou no meu coração, está aqui conosco, com vocês nesta noite, em rápidas palavras, para não enfadar os meus amados irmãos. E aqui nós viemos aprender, irmão, que a história vem nos contar, a palavra de Deus vem nos contar, que havia um certo jovem rico, e este jovem chega para Jesus
e pergunta para Jesus o que ele deveria ou teria que fazer para herdar a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E eu já quero, irmão, abrir aqui um parênteses e lhe fazer uma pergunta nesta noite. Quantas vezes você já parou para perguntar para Jesus o que você deve fazer para herdar a vida eterna? Louvado seja o nome do Senhor. Este jovem, irmão, a Bíblia vai nos dizer que ele era um jovem rico, que possuía muitas propriedades e teria, com certeza, muitas fazendas, dinheiro, ouro, prata. Era um homem rico, mas esse homem, ele se preocupa com a sua salvação. Aí quando ele chega para Jesus, irmão Jefferson, e pergunta o que ele deveria, o que ele tem que fazer para herdar a vida eterna, aí Jesus vai falar para ele os mandamentos, alguns dos mandamentos. Jesus vai citar para ele: olha, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe. E ali Jesus foi dizendo que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, como aquele jovem tinha lhe perguntado. E a palavra vai nos dizer que aquele jovem olha para Jesus, pastor Berg, e diz: Senhor, todos esses mandamentos eu tenho observado desde a minha mocidade. Em outras palavras, Jesus, eu já tenho feito isso, eu venho fazendo isso desde quando eu me entendo diligente, que eu já venho guardando esses mandamentos, que eu já venho obedecendo esses mandamentos. Aí Jesus olha para ele e diz: olha, falta-te só uma coisa, vende tudo o que tu tens, divide com os pobres, e tu terás um tesouro no céu, e pega e segue-me. Aí, irmão, aquele jovem sendo muito rico e não querendo se desfazer da sua riqueza, por amor ao Senhor Jesus Cristo, por amor ao Evangelho, por amor à sua própria salvação, aquele jovem, ele se retira triste, ele fica muito triste e se retira, porque ele era rico e ele não quis abrir mão de tudo que ele tinha ou do seu recurso para servir a Jesus. E eu abro aqui mais um parente aqui nesta noite e quero te fazer mais uma pergunta. Aleluia. O que tem até hoje impedido de você abrir mão para seguir a Jesus? O que tem te impedido abrir mão para servir ao Senhor? O que tem te impedido de você abrir mão para ter a sua vida eterna? Porque, irmão, aqui o que impediu desse jovem seguir a Jesus e ter a garantia da vida dele, da vida eterna, foi o recurso que ele tinha, foi os bens que ele tinha. Aí mais adiante o Senhor vai dizer que quão difícil é um rico ser salvo. Mas, irmãos, nós aprendemos aqui, pastor Berto, irmão Rafael, irmãos obreiros, igreja do Senhor, que nem todos ricos vão para o inferno, nem todos ricos não terão o direito da salvação, mas é aqueles ricos avarentos, é aqueles ricos que o Deus dele é o dinheiro, que ele coloca o dinheiro dele acima e à frente de Deus. Porque imagina, irmão, que se todos os ricos, pastor Berto, não fossem ser salvos. Imagina, irmão. Aí nós que somos, posso dizer assim, não nos humilhando, começando por mim, eu não tenho recurso financeiro, eu não tenho um carro novo para andar, né? Eu não tenho dinheiro no banco, eu trabalho para sobreviver. O que eu ganho dá para mim comer, eu e a minha família. Aí talvez eu poderia dizer assim: eu já tenho a minha salvação, porque eu sou pobre, e Jesus disse que era os ricos e não ia entrar no céu. Então, se Jesus disse que era os ricos e eu sou pobre, eu posso pintar e bordar, porque eu vou para o céu. Mas existe, aleluia, eu vou dizer o que Jesus está mandando eu dizer.
são pior do que ricos. Existem pessoas que não têm, mas é pior do que quem tem. Não é rico de dinheiro, mas é rico de soberba. Não tem dinheiro, mas é ignorante. Não tem dinheiro, mas é orgulhoso, é soberbo, tem o nariz empinado. Ei, para Jesus também é rico. Aleluia. Tem pessoas que não têm, mas é pior do que quem tem, irmão. Meu avô tinha um costume de dizer assim, pastor Beto: Deus não dá asa à cobra. Deus nunca vai dar asa à cobra. Você sabia que tem gente, tem crente, que ele tem que viver assim, na contragota, é naquele pinguim, come hoje. Aí no outro dia Jesus faz um pinguim, come amanhã. Aí no outro dia, e tem que comer de pinguim em pinguim. Porque se Jesus abrir a torneira um pouquinho, ele sai pisando todo mundo. Ele sai humilhando todo mundo. É por isso que Jesus sabe, aleluia, o que faz, irmão. Aleluia. Jesus sabe o que ele faz. Sabe por quê? Porque ele esconde o pensamento, o coração. Antes de Deus ou você pensar alguma coisa, ele já sabe o que vamos pensar. Antes de você desejar alguma coisa, Deus já sabe o que vamos desejar, irmão. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é Deus de ontem, de hoje e eternamente, irmão. Aleluia. Deus sabe trabalhar. Deus sabe agir da maneira certa. Ainda que alguém não goste, ainda que alguém não concorde com o trabalhar de Deus, mas ele tem que ser assim. Às vezes, pastor Berga, a gente olha assim para o irmão, que Deus está abençoando, Deus está prosperando, está uma bênção. Aí a gente diz: mas Jesus, quem era para estar no lugar desse irmão era eu. Mas Jesus, quem era para estar recebendo essas bênçãos era eu. Porque eu oro mais do que ela, eu louvo melhor do que ela, eu não falto um culto. Aleluia. Mas eu quero te dizer nesta noite que Jesus não está procurando quem louva bonito. Jesus não está procurando quem prega bem. Jesus não está procurando quem ora mais. Jesus está procurando verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está na casa, irmão. Talvez essa palavra não era a palavra que você queria ouvir, mas é a palavra que Deus está mandando eu pregar, irmão. Aleluia. E eu tenho feito, irmãos, eu tenho feito, pastor Beto, eu tenho feito um negócio com Deus. E eu disse: Senhor, por onde o Senhor me permitir a oportunidade, eu vou pregar o que o Senhor manda eu pregar. Ainda que eu não volte mais lá, ainda que o pastor bote eu para correr e trancar a porta e não me chame mais, mas eu vou pregar a palavra como ela é. Porque eu já estou cansado, irmão, de ouvir evangelho só de flores. Vem pra cá que Deus vai te dar um carro. Chega pobre, Deus vai te enriquecer. Vem pra cá que Deus vai te dar uma casa própria. Ei, tudo isso aí Deus tem para dar certo dele. Mas primeiramente, Deus está preocupado é com a minha e a sua salvação. Deus está preocupado é com a nossa alma, irmão. É isso que Jesus está preocupado. Porque ele diz na sua palavra: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ei, o que é que você tem buscado em primeiro lugar? Ei, o que é que você está botando em primeiro lugar na sua vida? Será ser o reino dos céus? Será ser a salvação da sua alma? Porque existe crente, irmãos, que ele está mais preocupado com as coisas daqui de baixo do que com as coisas lá de cima. Tem crente se embaraçando pelo caminho, pensando que isso aqui é para sempre. Não, isso aqui que teus olhos veem, isso que os teus olhos estão vendo é temporal, é passageiro. Vai ficar, meu irmão. Se preocupa com a tua salvação. Se preocupa, se Jesus voltar agora, você sobe com ele.
já era o suficiente para ele entrar no céu, pastor Beto, para herdar a vida eterna. Aí Jesus, falta-te somente uma coisa. Aleluia, venda tudo que tu tem, divide com os pobres, vem e segue, tu terás tesouro no céu. Aí eu lhe pergunto, aquele jovem quis abrir mão do recurso para seguir a Jesus? Quantas pessoas estão presas a algo, a alguma coisa, desse jeito, e não querem abrir mão daquilo para herdar a vida eterna? Quantas pessoas estão presas a algo que lhe prende? Mas eu vim aqui para te dizer nesta noite, Jesus está voltando. O pastor Beto, os irmãos Rafael, o irmão Manuel, o irmão do pastor Beto, o irmão Rafael, já me convidaram aqui umas 4 vezes. Essa foi a 4ª vez, irmão, e eu não pude vir, porque agora eu estou tendo culto na Bela Vista no domingo, na quinta de manhã consagração, na terça culto, no Nassau na segunda-feira e na quinta de noite. E hoje, irmão, eu vim porque não teve o culto na Bela Vista, porque o nosso pastor, o pastor Eliabe, convocou todas as congregações para estar na sede, porque lá está acontecendo, já está terminando, um culto específico para as mães. E o pastor convocou todas as congregações para estar lá. Então, Jesus hoje vai dar certo. Eu vou dar uma capulazinha, escorregadazinha. Vou deixar certo que tem obreiro sobrando lá na sede, irmão. E hoje eu vou adorar Jesus lá na igreja, a qual o pastor Pedro, o pastor Rafael estão à frente daquela obra. Aleluia. E ali, irmão, eu vim, se encontrei com o irmão Rafael hoje, segui no monte, ele me fez esse convite. Eu disse, irmão, eu não vou prometer de eu ir, mas se der 7h30 eu não chegar, é porque eu não fui, né? Mas antes de 7h30 eu cheguei. Jesus me concedeu. Minha esposa está lá na sede. Nossa filha ficou no sítio, que nós passamos o dia hoje no sítio, na casa dos familiares da minha esposa, minha sogra, meu cunhado, mora ali no Roncador. E minha filha, sempre que vai para lá, irmão, ela não quer vir, ela quer dormir, né? E ela gosta de lá, a gente deixamos. Mas eu gosto de vir, irmão, pastor Beto. E aonde eu vou, eu gosto de levar a minha esposa e a minha filha, né? Mas ela está adorando a Jesus ali também. Então, meus amados irmãos, voltando aqui para a palavra do Senhor, glória a Deus. Tem gente, irmão, que se apega tanto às coisas desta terra, pensando que vai passar a eternidade aqui. Você sabia, pastor Beto, que tem crente, irmão. Eu já ouvi da boca de crente. Agora, uma coisa, eu tenho medo, porque existe o crente velho e o velho crente. Eu tenho medo do crente velho, irmão, mas do velho crente não. Porque, irmão, o que tem de crente achando que já tem 50 anos de crente, 60 anos, 80, ele acha, irmão, que ele já é dono do céu. Você sabia, irmão, que tem crente que ele quer Deus para ele e o diabo para os outros? Você sabia que tem crente que ele quer o céu só para ele e o inferno para os outros? é desse jeito. Jonas foi um desses, irmão. Jonas queria Deus só para ele. Jonas queria o céu só para ele. E se esqueceu que o dono do céu quer levar todos aqueles que aceitar ele, entregar a vida a ele e se arrepender dos seus pecados, vai entrar lá. Agora só entra no céu quem se arrepende dos seus pecados. Aleluia. Porque tem gente pensando que para entrar no céu é de qualquer jeito, irmão. Tem gente achando que para entrar no céu de qualquer maneira. Não, irmão. Tem que abrir mão do pecado. Tem que abrir mão das coisas que desagradam a Deus. Porque no céu só vai entrar santo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Irmãos, já vou fechar aqui, pastor Beto. Tem crente, irmão, brincando de ser crente. Tem crente brincando de ser crente. Mas Jeová está vendo tudo, irmão. Jeová está vendo tudo. Vai chegar o dia da prestação de conta. Aleluia. Porque agora existe aí um demônio chamado besteira e nada a ver, que está levando muitos crentes para o inferno. Porque quando o dirigente vai para dar um conselho, quando o pastor chega para dar um conselho, irmão, tu está errada. Irmão, não é assim, pastor, isso é besteira. Pastor, isso não tem nada a ver. Pastor,
primeiro, pastor Beto, eu me preocupava em meditar numa palavra que fosse fazer os irmãos saltar, pular, glorificar. Aí, meu irmão, o Espírito Santo foi apertando o parafuso. Aí, ei, tu tá querendo, aleluia, aparecer. Tu tá querendo é glória pra ti, ei. Para com isso, prega a palavra de arrependimento. Porque, irmão, que tem de pregador pregando só as flores, dizendo que Jesus é amor, dizendo que Jesus é misericordioso. É verdade, Jesus é tudo isso e mais um pouco. Mas estão esquecendo de pregar. E para entrar no céu tem que ser santo. Estão esquecendo de pregar que o mesmo Deus que é amor é justiça. Que o mesmo Deus que é flor é espinho. Tem um louvor que diz: pregadores de rosa. Aleluia. Prega os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas também é justiça. Pregue que Deus é amor, mas também é fogo, e fogo consumidor. Aleluia. O mesmo Deus que dá vida, Ele ainda mata. O mesmo Deus que exalta, Ele abate. O mesmo Deus que levanta, Ele passa o rasteiro e derruba. Ele não mudou não, Ele é o mesmo. Muitos pastores podem ter mudado, porque o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Glória a Deus. Meu avô, ele costumava dizer assim, contando aqui para a mãe: uma mãe, ela é para 100 filhos, e 100 filhos não é para uma mãe. O amor de uma mãe é para 100 filhos, e o amor de 100 filhos não é para uma mãe. Aleluia. Aí eu digo aqui, essa frase é minha, não está na Bíblia não, é minha, viu? O ator sou eu. Jesus é para o mundo inteiro, e o mundo inteiro não é para Jesus. Jesus amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida por mim e por você. E quantas pessoas nesse mundo negando a Jesus por besteira, negando a Jesus por coisinha mínima, por coisinha pouca, trocando a salvação por besteira, por coisas poucas aqui nessa terra, que é passageiro. Meus amados irmãos, 2 minutos para nós, já estou passando o horário, mas eu quero dizer aqui, para finalizar, quando Pedro, ele chega para Jesus e diz: agora isso aqui é forte, irmão, isso aqui ele chama de mais atenção. Jesus, o Senhor diz que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico sem sal. Diz os estudiosos que essa agulha aqui que Jesus falou é uma porta que tem lá, parece, em Jerusalém, e o nome dessa porta é agulha. Só que eu entendo e eu creio que essa agulha que Jesus está se referindo aqui não é uma porta não, é uma agulha que você pega ela e costura aquele vestido que você tanto ama e não quer jogar no mato, e você vai dar uma toalhinha, né? Às vezes minha esposa, ela está usando óculos e ela pede para Ana Ruth colocar a linha na agulha, porque ela não consegue mais enfiar a linha na agulha. E essa agulha aqui, irmão, eu creio que é essa agulha que nós costumamos costurar a roupa hoje. Agora imagina, irmão, um camelo passando pelo fundo de uma agulha. Imagina só. Aí Jesus faz essa comparação: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Irmãos, aleluia. Aí quando o Senhor diz isso, aí Pedro, né, que não tem prega na língua, diz: Jesus, espera aí, e nós que deixamos tudo, Jesus, para te servir, nós deixamos tudo, Jesus, para te seguir. Jesus, e aí, qual vai ser a nossa recompensa, Jesus? Jesus, o que é que nós vamos ganhar com isso? Aí Jesus olha para Pedro, irmão, eu fico imaginando, né, o olhar de Jesus para Pedro, dizendo: Pedro, deixa eu te dizer uma coisa, olha, vocês que deixaram tudo para me seguir, por amor do meu nome, por amor do meu evangelho, eu já lhe garanto, Pedro, que eu vou dar 100 vezes mais aqui nessa terra e na vida vindoura, a vida eterna. Aí para encerrar, eu te faço essa pergunta:
vale a pena abrir mão de tudo por amor de Jesus? Vale a pena abrir mão de tudo aqui nessa terra para seguir o Mestre por amor a Jesus? Vale a pena, irmão? Então, se vale a pena, a partir de hoje começa a desapegar daquilo que você está pegado, que não está agradando ao Senhor. O irmão Alex não sabe, mas você sabe, irmão. Você sabe o que você tem que deixar ainda. Você sabe o que você tem que deixar ainda, irmão. Porque tem crente, irmãos, brincando. Essa é a verdade. Tem crente brincando, pastor Beto, com as coisas de Deus, irmão. Ser crente. Está mais ou menos uns 4 a 5 meses, irmão, que nós fomos fazer um evangelismo aqui na Bela Vista. No culto de missões, a gente faz o evangelismo à tarde e já convida as pessoas para a noite, irmão. E nós fomos numa certa rua, e nessa certa rua, irmãos, morava um irmão que congrega mais nós na Bela Vista. E esse irmão senta mais nós no altar. E quando a porta da casa do irmão estava aberta, e o irmão estava vasculhando as teias de aranha, limpando. E quando vamos passando na rua que o irmão mora, a porta aberta, que nós bota o pé na calçada do irmão, que olha lá para dentro, está lá o irmão vasculhando a casa e ouvindo Amado Batista. Você está entendendo, irmão? E ali o irmão ficou todo sem jeito, porque nós já chegamos na porta igual o raio, já acordando. Aí não tinha como ele fechar a porta, não tinha como ele desligar o som ligeiro. E ele ficou, irmão, em todas as cores, irmão. Oh, meu irmão, paz do Senhor Jesus Cristo, Amado Batista lá tocando. E ele, amém, meus irmãos, amém. Opa, meu irmão, dá para arrumar alguém para nós? Dá, irmão. Aí, irmão, o bichinho foi lá, pá, desligou o som, trouxe água para nós. Irmão, tava limpando aí, né, as teias de aranha. Irmão, Alex, tava dando uma geral, né? Dia de domingo, tá certo, dia de domingo, né? Ouvindo Amado Batista, em vez de estar ouvindo, né, Maria Nassau, em vez de estar ouvindo Marcos Antônio, em vez de estar ouvindo tantos cantores, né, evangélicos. Agora imagina, irmão, aí o camarada chega lá, passa o dia de domingo, vasculhando a casa, ouvindo Amado Batista, aí chega, senta no altar, aí quer pregar. Aí quando o dirigente não dá oportunidade, quando o pastor não dá oportunidade, vou sair daquela igreja, porque o pastor não me dá oportunidade, porque o dirigente está me botando dentro de uma lata, está com medo de eu tomar o lugar dele, irmão. Quer pregar, começa a descer. Quer pregar, começa a se humilhar. Começa a criar vergonha na cara e ser bem de verdade. Porque quem manda na sua casa é você, meu irmão. Você que é a mulher, você que é o homem, é você que manda. Seus filhos, seu genro, seus funcionários, na sua loja, na onde quer que seja, tem que ouvir o que você ouve. Tem que escutar o que você escuta. Porque se o dono da casa não botar rede, se o dono da casa não botar moral, os povos vão chegar de fora e quer fazer da casa bagunça. Quer ouvir qualquer poeira. Ei, se tu é patrão, teus funcionários têm que ouvir o que tu escuta. Aleluia. Mas tem gente, irmão, que para não perder a amizade de A ou de B, acaba desagradando a Deus para agradar o homem. Eu prefiro perder a amizade de todo mundo, mas não perder a de Deus. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Aleluia.